noite, meus queridos. Que a paz do nosso bom Deus seja com cada um aqui, amém? Sabe que pregar na igreja presbiteriana é meio complicado, né? Porque você tem presbiteriano tradicionalzão, pentecostal, liberal. Daí quando você fala paz do Senhor, amém? Amém. As mais tradicionais falam, misericórdia, amém. As mais pentecostais dão um aleluia, glória a Deus. O importante é que estamos aqui para aprender um pouco mais do que Deus tem para nós. E eu não estou aqui somente para mostrar o nosso trabalho. Eu quero que você entenda um pouco o que é missões, como que missões nasceu no coração de Deus. Afinal, Deus enviou o seu único filho como missionário para nos salvar. É função de cada um. Eu falei aqui na escola dominical logo antes que todo cristão ou é missionário, é um campo missionário, né? Ou nós pregamos do Evangelho ou precisamos conhecer esse Evangelho. Porque se você for esperar estar tudo bem para pregar o Evangelho, algo está errado, porque nunca vai estar tudo bem, sempre tem algo para melhorarmos. Mas eu já tinha falado aqui pela manhã não, antes do culto, né? E essa noite eu queria falar também sobre missões, mas eu queria trazer uma breve meditação para a nossa vida, sobre o livro de Sansão. Você não precisa abrir sua Bíblia, o celular vai estar passando aqui, pela fé, né? Espero daqui a pouco. Para a gente estar acompanhando um pouco. Porque Sansão, existem algumas coisas na vida de Sansão iguais a mim e a você. Eu quero te contar aqui essa noite a triste história de um herói. A triste história de herói. Sansão, quando ele nasce, é interessante que a mulher dele era estéril, não podia ter filhos. E naquela época, não é que nem hoje, que tem mulher que escolhe não ter filhos. Você não ter filho era sinal de maldição de Deus. Eu estava há pouco tempo no Oriente Médio, com um amigo meu casado, sem filhos. E cada família muçulmana que nós visitávamos, perguntava, você tem filho para ele? Ele, não. Ah, mas Deus vai te abençoar, vai dar filhos para você. Então, e você? Eu falei, eu tenho 2. Não, mas Deus vai te dar mais. e essa cultura, desde aquela época. Então, os israelitas que não tinham filho, eram considerados que Deus não abençoava. Mas a questão de Israel toda é que fazia 40 anos já que Israel estava cativo dos filisteus, por causa do pecado. O pecado levou Israel a ficar cativo, como mostra o texto. Então, lá um homem de Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. E o anjo do Senhor, esse próprio anjo de teofania, é o Jesus que aparece, fala, ó estéril, você dará luz a um filho. Todavia que não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, não passará navalha na sua cabeça, porque ele será nazireu. Nazireu era um voto que pessoas faziam. Paulo tinha voto de nazireu numa época da vida dele. João Batista. Só que o caso de Sansão é que o nazireu era desde do nascimento. Ele não podia fazer 3 coisas basicamente. Cortar o cabelo, que todo mundo sabe. Tomar bebida alcoólica, vinho ou outra fermentada. E tocar em cadáver. Eram 3 coisas que eram proibidas para quem tinha o voto de nazireu. E um detalhe que eu não vou entrar aqui muito agora, mas é interessante que, olha que interessante, a mulher é estéril, não pode ter filho. Deus promete para ela, não só um filho, como um filho que vai ser o libertador de Israel. Imagina a bênção que essa mulher tem, né? Depois eu quero falar um pouco sobre isso. Mas eu quero mostrar agora 3 características na vida de Sansão que é igual a mim, igual a você. Que não se muda. Primeiro, a origem. O que é a origem? Por exemplo, Sansão não escolheu aonde ele ia nascer, o país. Quem é que escolheu? Eu quero nascer no Brasil, vou nascer brasileiro, né? Não, eu quero nascer japonês. Eu quero nascer... Não, você não escolhe. Ninguém escolhe. Você pode escolher, por exemplo, eu estou há anos na Espanha, então eu tenho a cidadania espanhola. Mas, sei lá, Fábio, espanhol, mas nasceu no Brasil. Você não escolhe, ninguém escolhe aonde nasceu. E Sansão não escolheu nascer lá em Israel. Outra coisa que Sansão não escolheu, que você não escolheu e eu não escolho, é o ano que nasceu. Quem que escolheu o ano que nasceu, né? Eu quis nascer, não existe isso. Ninguém escolhe o ano que você nasce, né? Eu queria ver o Brasil ser campeão, tricampeão mundial. Eu queria nascer então em 1960 para 70 ter 10 anos. Não existe isso. Você não escolhe, né? Estou ficando velho, então quero ter nascido no começo do século 21. Ninguém escolhe o ano que vai nascer. Você nasce. E outra coisa que nós não escolhemos é os pais biológicos. Ninguém escolhe o pai e a mãe biológico, né? Eu não gosto de parecer
O Caio pode falar, não gosto de parecer com o Everton, viu? O meu pai é careca, eu vou ficar careca logo, eu quero parecer... Quem é cabeludo? Deixa eu ver. Fulano. Não, ninguém escolhe. Ninguém escolhe quem quer parecer. De quem é filho biológico. E Sansão não escolheu os pais de serem israelitas e tudo mais. Ele nem mesmo escolheu ser herói de uma nação. Ser o grande juiz, libertar. Foi Deus que escolheu. Você vai libertar Israel. São escolhas que Sansão não fez. Tirando ser herói, que nós não escolhemos ser herói. Mas Deus nos chama não para sermos heróis, mas para sermos adoradores. E levar a palavra dele, isso sim. Isso nós não escolhemos. Nós já nascemos. Você não escolheu o seu país, o ano, os pais. O pecado te fez não ser adorador, então Deus te chama. Você também não tem a escolha, nós temos que ser adoradores e temos que cumprir o ID. Então, essa origem, como Sansão, nós somos parecidos. Eu queria lançar uma pergunta: qual é a reação que temos com o que não podemos escolher? Qual é a sua reação com aquilo que você não pode escolher? Ser legal, eu sou assim, agora tenho que lutar por isso, e fica, por que eu não sou filho de fulano? Por que eu sou brasileiro? Eu tinha um amigo que falava isso: Fábio, eu não tenho culpa de ser nesse país, mas por que eu tenho que morar aqui? Era inconformado com isso. Eu não tenho culpa. Porque, qual é a sua reação com as coisas que você não pôde escolher? Como você reage em relação a isso? E na vida surgem as esperanças. Você nasce, começa a crescer com as coisas que você não teve escolha e começa a ter certas esperanças, né? E Sansão, ele tinha os seus deslumbres. Primeiro, salvar a sua nação, né? Eu vou ser o salvador da pátria, não a novela da Globo, né? Uma novela que chamava Salvador da Pátria. Eu vou ser o salvador. Eu vou ser reconhecido. Eu sou o cara, né? Sansão se achava realmente o cara. E Sansão era o cara, na verdade. Com a força que ele tinha. Eu acho que ele subia aquelas montanhas, colocava o pé em cima da rocha, aqueles 7 tranços, cabelo que vinha até os pés, batia um vento, vinha todo aquele cabelo para trás, ele olhava a nação e falava: eu sou o cara. Eu sou o cara. E outra coisa, Sansão, com todo mundo, deslumbrava ser amado. Você pega a história de Sansão, eu não vou ler que é muito comprida, são do capítulo 13 até o 16, você vai lendo. Sansão, você vê que ele é meio adolescente, ele se apaixonava fácil, né? Fácil, via uma garota se apaixonava, opa, eu quero casar com ela, né? Daí um dia ele viu uma mulher, gostou, no caminho matou um leão, daí foi pedir ela em casamento, daí foi pedir para o pai, pedir para os pais dela. Ela não era judeia, não era israelita, o pai não gostou, mas fez. Daí ele achou mel na ossada do leão, comeu o mel. Chegou na hora do casamento, propôs um enigma para o pessoal, brincando com a questão do mel, do leão. Estou resumindo muito a história. Eu sei que no final ele fica bravo, fica chateado que a mulher enganou ele, falou o enigma para os filisteus. Ele falou: magoei, vou embora, não vou mais casar. Vou embora. E vai embora. Daí o sogro dele, para não ficar sem graça, já que estava a noiva, entregou a noiva dele para o melhor amigo dele. Daí quando ele volta para casar, não, mas ela já casou com outro, casa com a irmã dela. Daí fica bravo, mata os filisteus, enfim. Sansão era meio adolescente nos sentimentos dele. Eu falo que não era maldoso, ele simplesmente não sabia. Depois se envolve com uma prostituta, e finalmente com Dalila, que todo mundo conhece a história. Mas ele deslumbrava ser amado e ser o herói, né? Eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Eu queria lançar essa outra pergunta: qual é a nossa esperança? Quais são os nossos sonhos? Qual a esperança que você tem na sua vida? Quais são os seus sonhos? O que você deseja, né? O que você de repente já não sonha mais, se frustrou, parou de sonhar. Mas quais são os nossos sonhos hoje com relação à família, em relação ao emprego, em relação à igreja, a você mesmo, de mudanças? E o texto fala, como eu falei, daí chegou Dalila, e Sansão começa a brincar, né, com o cabelo. Ela falou: Sansão, conta, onde está a sua força? Sansão falou: olha, se você pegar um cipó que nunca foi usado, me amarrar assim, eu fico fraco. Ele dorme, ela amarra ele, fala: os filisteus, ele destrói e mata os filisteus. Ah, você me enganou, você não me ama. Conta a sua força. Não, é outro cipó, e contou, e não era. Daí ele falou: não, é meu cabelo, né? Se você tecer um pano de 7 tranças na minha cabeça e eu prender com uma
lançadeira ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim que ele dormia, ela teceu. Ele é criativo, né? Sansão. E não era, até que na quarta vez ele conta. É interessante que você deve perguntar, mas como que Sansão não percebeu que a mulher estava querendo enganar ele? É ou não é? Como? É fácil, meus queridos. Lá em Gênesis explica. Primeiro, dizem que uma mulher, qualquer mulher, com uma boa conversa você a leva, né? Você quer ser como garota, tem que ter uma boa lábia. Uma boa lábia, a mulher cai na sua. Por quê? Está lá em Gênesis. Eva é a serpente. Olha, essa fruta é gostosa, olha só, vai te dar inteligência. Não sei, sim, não, e nhaque. Mas um homem apaixonado fala, come. Comeu, não precisa nem enrolar, nem uma boa conversa. Um homem que está apaixonado é bobão. Tá bom, né? Não precisa nem... O homem que está apaixonado, não precisa, né? A mulher cumprimentou ele na igreja. Nossa, viu que ela me ama, ela deu uma para mim, deu uma para você, para mais 50 na igreja. Ele acha que foi só para ele. É assim, Sansão estava apaixonadão. E não percebe isso, só que ele também começa a brincar com o cabelo. Ele começa a brincar com o cabelo. Não era isso, mas tinha a ver com o cabelo, a questão da força. E de repente, ele fica cego, ele revela o segredo, ela corta o cabelo. E quando a esperança se transforma em desespero, ele perdeu o foco. Sansão, ele foi feito herói, ele tinha que libertar o povo. Ele matou alguns filisteus, ele lutava, mas já não para libertar o povo, ele lutava mais para a vaidade dele. Quantas vezes, meus queridos, nós começamos certo, temos sede de Deus, começamos a fazer a coisa certa, ou até mesmo pregamos, cantamos, tocamos, mas em um determinado momento, simplesmente perdemos o foco. Por tantas coisas, tantos problemas, e começamos a ver só a tempestade, só reclamar, porque não, o pastor te contar, o Wellington, olha, nunca muda mesmo, né? Não porque aquela equipe de louvor não te contar, não porque o presbítero, não porque a SAF, não porque reclama de todo mundo. Perde o foco, de repente você vê que você está só reclamando, murmurando, sai da igreja, ou você está na igreja, você está participando, mas você perdeu já o foco. E Sansão, ele estava matando, ele estava destruindo os filisteus, mas não mais com foco de ser juiz. Isso passa muitas vezes, as pessoas, elas caem numa rotina, numa engrenagem, que elas simplesmente perdem o foco. E ignoram as leis de Deus, né? Porque, na verdade, ele desrespeitou todas as leis. Ele tocou no cadáver, quando ele pegou o mel do leão, ele tomou vinho no casamento, e por último, ele deixou cortar o cabelo. Ele quebrou todos os votos. Por quê? Ele começa a ignorar. E às vezes acontece isso com o cristão, ele comete um pecadinho, Deus não pune? Está vendo só, Deus é light, né? Deus é moderno, no século XXI Deus entende como que é as coisas, né? Vamos lá, todo mundo faz, não custa, né? Comete outro pecadinho, tá vendo? Estou indo, beleza, ninguém falou nada, Deus, eu estou indo bem no emprego, não perdi nada, estou bem no namoro, quem nunca fez nada de errado, quem nunca fez sexo com a namorada antes de se casar, né? Normal. E começa a ignorar os mandamentos de Deus. Mas um dia, chega, ele brinca com o sagrado, né? Com o cabelo, e fica cego. O texto fala que ele falou, eu vou sair novamente, vou me livrar, como sempre me livrei. E quando ele dá o primeiro murro, fala, opa, doeu, nunca senti dor. Dessa vez doeu minha mão. E prenderam com algemas, e ele começou a girar moinho na prisão. Girar. Sansão, de um grande herói, meus queridos, que ficava lá, subia nas montanhas, colocava o pé na pedra e falava, eu sou o cara. Agora cego dos dois olhos, trabalhando com trabalho de jumento, de burro, empurrando o moinho, sendo bobo da corte, palhaço de todo mundo. Um cara que nasceu para ser herói agora vira bobo da corte. E surge o desespero. Né? Sansão e sua nova realidade. Enganado por uma mulher, humilhado pelo inimigo, cego e fraco, de herói se torna bobo da corte. De herói, um cara que nasceu para ser um herói agora, ele se torna um bobo da corte. Sinal de humilhação, de escárnio, de frustração, fraco, cego,
não ia mais poder ser o que ele foi criado para ser um dia na vida dele. Eu queria fazer a pergunta: como reagimos quando perdemos algo que queríamos muito? E o que nos levou a desejar o que perdemos? Pensa nisso, qual é a nossa reação? Como você reage quando você perdeu aquilo que você tanto queria? Como você reage? Eu falei aqui dos sonhos, nós começamos com sonhos, mas a idade vai passando e alguns sonhos vão se frustrando, né? Sonhos de família, sonhos de profissão, sonhos de conquistas. De repente, quando você vai enxergar, você não está vendo mais nada. Quando você vai ver, você está lá, se sentindo um palhaço, um bobo da cor, você está lá empurrando um moinho. Você pensou que nasceu para ser herói e hoje está empurrando um moinho. Meus queridos, qual é a nossa reação quando isso acontece? Nos entregamos ao fracasso? E outra pergunta importante é: o que nos levou a desejar? Foi um desejo lícito? Eu falo que se Sansão ficasse o tempo inteiro, que nem eu acho que é o Coiote que tinha um desenho que falava: ó Deus, ó vida, quem que é? Poetinho? Ó Deus, ó vida, né? Quem? Não tinha, lembra os mais velhos aí? Não tinha um desenho, né? Era o Coiote, né? Papaléguas, ó Deus, ó vida, como é que eu fui virar agora? Eu sou assim. Se ele ficasse, meus queridos, Sansão seria um derrotado, o nome dele não estaria no livro de Hebreus, nos heróis da fé. Mas eu acho que quando ele estava fracassado, ele falou: Deus, o que eu fiz da minha vida? Deus, ajuda-me, Deus, muda a minha realidade. Deus, eu não posso ser o que eu era, o que eu sonhei, o que o Senhor me criou, mas eu ainda posso fazer algo, Deus. Deus, dá-me visão, dá-me visão. E o texto fala que um dia os líderes filisteus reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagon. Fala: tragam Sansão, nosso inimigo, porque o nosso Deus nos entregou para nos divertirmos e alegrarmos. E levaram Sansão, e Sansão pediu para se apoiar entre as colunas, né? Para derrubar as colunas. Sabe por que ele pediu para apalpar as colunas, meus queridos? Porque quando ele estava empurrando o moinho, em vez de se lamentar pelas derrotas da vida, ele ficava: Deus, me ajuda, Deus, a ser diferente. Deus, eu não quero morrer como escravo, eu não quero morrer como fracassado. Deus, me perdoa, ainda há esperança, Deus. E ele volta a ter esperança. Ele volta a ter esperança. Ele recupera a visão, não a visão física, mas ele recupera o chamado, começa a lembrar por que Deus me criou. Deus me criou para ser um herói, para ser um juiz. Eu não posso viver aqui, não posso morrer como escravo. Deus, me perdoa porque eu fui negligente. Deus, me perdoa porque eu pisei na bola. Deus, me perdoa porque eu traí o Senhor. Deus, renova a minha esperança. E ele volta a enxergar, porque ele não fica lamentando, como eu falei. Ele volta para o seu chamado. Ele volta para fazer a vontade de Deus. E por isso ele destrói as principais colunas. Porque ele falou: Deus, me dá esperança só dessa vez, Deus. Só dessa vez. Eu queria fazer uma analogia aqui. Qual coluna temos que destruir em nossas vidas? Às vezes, meus queridos, nós levantamos colunas que não é da vontade de Deus. Colunas de vaidade, de pecado. Colunas que nos afastaram da direção de Deus, que nós temos que destruir para voltar a enxergar. Muitas vezes nós levantamos em nossas vidas colunas que são alicerces na nossa vida, que fizeram com que nós perdemos o foco, e hoje estamos no desespero que nem Sansão estava, por colunas erradas que nós levantamos. E qual coluna temos que erguer de volta em nossas vidas? Qual coluna você tem que erguer? Como assim? Por exemplo, você não consegue perdoar. Deus, me dá a coluna do perdão, eu preciso voltar a aprender a perdoar. Deus, eu estou amargurado, tire a amargura, me dá a coluna da libertação. Deus, liberta a minha vida, Deus, me ajuda a olhar o mundo com os outros olhos. Deus, me ajuda. Colunas da palavra, baseadas na palavra do Senhor para as nossas vidas, né? E o texto fala que Sansão orou, o Senhor falou: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, dá-me força somente dessa vez para que eu me vingue dos filisteus, para que agora o seu nome seja honrado, que eles saibam que existe Deus sobre Deus, que eu me vingue. O texto fala dos meus olhos, mas é mais do que os olhos. Sansão está falando: Deus, que eu me vingue, que eu mostre quem és tu. E ele confiava nisso. E o texto fala que ele abraçou, e foi mais que ele matou na sua morte do que ele matou em vida. Como eu falei, nós temos semelhanças com Sansão na origem, que nós não escolhemos.
Temos semelhanças em Sansão, em alguns fracassos que tivemos na vida, por erros nossos, em desespero. Mas temos que ter a semelhança da restauração, meus queridos, como Sansão teve. Amém? Você tem que ter essa esperança que Deus ele vai te restaurar. Como eu falei no começo, Deus nos chama para sermos adoradores. Deus criou o ser humano para ser adorador. Essa é a nossa origem. Você não tem escolha, nós somos. Só que muitas vezes a vida nos leva a deixarmos de sermos adoradores. A vida muitas vezes nos leva a tanta coisa, tanta loucura, que esquecemos que vivemos para Deus, para a glória dEle. E o nosso chamado como cristão também é trazer a palavra de Deus. Só que muitas vezes nós esquecemos disso, porque temos tanta coisa para fazer. Estamos ali empurrando o moinho. Eu queria acabar com uma história verídica de um casal de missionários ingleses que ficaram mais de 40 anos na África como missionários. E um dia, eles estão voltando para a Inglaterra, avisam a igreja que está voltando, depois de 40 anos trabalhando no campo, já velhinhos, aposentados, com mais de 70 anos, esperando a recepção da querida igreja, né? Eles descem no avião, isso na década de 70 mais ou menos. Imagina bandeiras, bexigas, né? E quando estão chegando assim na parte da saída do desembarque, estendem um tapete vermelho. Eles se sentem honrados, né? E de repente alguém pede para eles darem licença, que era para uma pessoa importante que passar lá, algum ator. Eles estranham. Daí quando eles passam depois disso, está apenas a filha deles esperando. Ninguém da igreja, ninguém conhecido. Eles vão para casa sozinhos com as filhas, triste. O pastor não liga, ninguém liga. Eles estão orando, falando: Senhor, eu passei 40 anos te servindo fora. Eu chego na minha pátria, eu chego na minha casa, eu chego no meu lar. Ninguém está me esperando. E quando eles oram, Deus fala no coração deles: queridos, vocês estão equivocados. Vocês ainda não chegaram no seu lar. Vocês ainda não chegaram na sua pátria. Aqui sim estamos te esperando, de braços abertos, com um cravo na mão, para te abraçar e falar: vem, meu filho querido, vem, meu filho amado, há uma festa te esperando aqui. Aqui é o seu lar. Meus irmãos, todos nós somos peregrinos nesse mundo. Todos nós estamos de passagem aqui. Agora, existe um lar nos esperando para sempre. E Deus quer que nessa terra, nesse mundo, você não seja que nem Sansão foi, um burro de carga, um jumento, um trabalho de jumento. Deus quer te fazer um vitorioso em nome de Jesus. Deus quer curar suas feridas, seus traumas. Deus quer curar aquilo que te marcou a sua vida. Deus quer, como Sansão está lá em Hebreus 11, heróis da fé, Deus quer te transformar num herói dele. Mas para isso, em vez de lamentar as derrotas, nós temos que, em nome de Jesus, crer que o Senhor ainda tem esperança para as nossas vidas. Feche seus olhos. Feche seus olhos um pouco. Pensa nisso, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a orar comigo. E você que pudesse ficar em pé e falar: Deus, eu quero em nome de Jesus. Eu quero em nome de Jesus hoje ser restaurado. Eu quero ser curado. Eu quero ser como Sansão. Eu quero voltar a ter esperança. Eu quero voltar a enxergar. Porque eu sei que o Senhor está me esperando na minha pátria. Meu irmão, fique em pé em nome de Jesus. Não vou pedir para vir na frente, não vou insistir mais. Mas eu queria você que quer agora, você que precisa, como Sansão, ter essa restauração na sua vida. Meu irmão, Deus te chama aqui essa noite. Porque Ele está lá no céu te esperando um dia, com a mão perfurada por amor a você. E esse Deus, Ele quer te restaurar essa noite em nome de Jesus. Deus querido, Tu estás vendo essas pessoas, Pai. E meu pedido é que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, fazer dessas pessoas guerreiros do Senhor. Fazer de cada um deles, ó Deus amado, que um dia perderam a esperança, voltar a ter esperança, que um dia perderam a confiança, voltar a ter a confiança, que um dia perderam a visão, voltar a enxergar para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, o Senhor pode restaurar os sonhos da família, o sonho pessoal, o sonho do coração de cada um, Jesus. Talvez não como foi um dia, mas o Senhor ainda tem grandes histórias para escrever. Pai, eu peço em nome de Jesus essa noite,
Reescreva a história dessas pessoas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode estar, meus queridos. Que em nome de Jesus. Lembre-se disso. Deus nos chama para sermos adoradores e levar a palavra dele.